Quando você vai aprender fotomontagem através de tutorial, o que que acontece? Geralmente, a pessoa que está passando o tutorial, ela já tem um certo conhecimento sobre fotomontagem. Então, por ela ser uma pessoa que está simplesmente mostrando uma coisa que ela já sabe, né, um pedaço do conhecimento dela, porque, na verdade, um tutorial de fotomontagem é isso, é um pedaço de conhecimento. Só que esse pedaço de conhecimento, ele precisa, é como se fosse, imagina assim, que o conhecimento total seria de A a Z, beleza? A, B, C, até Z. Então eu chego ali e vou te dar o conhecimento de M a N, por exemplo. Ou seja, eu dei um pedaço. Só que antes do M existe um monte de passo para chegar no M. E depois do N tem um monte de passos também. Ou seja, eu te dou um pedaço dos passos ali e você não tem os anteriores. Você não tendo os anteriores, você acaba não conseguindo desenvolver. Vai ter coisa ali dentro daquele processo ali que você não sabe, que você não tem conhecimento. Aí você acaba buscando aquele conhecimento que está faltando para complementar aquele tutorial. E na maioria das vezes, essa busca ela é incessante, porque você vai buscar esse pedacinho que está faltando, aí você chega naquele vídeo, aí você vai ter que buscar um outro pedaço, que esse vídeo vai indicar outro pedaço, e assim você vai, e você nunca tem um direcionamento. Os tutoriais geralmente acontece isso, as pessoas acabam se sentindo que estão fazendo muitos tutoriais, estão aprendendo, estou aprendendo muito, mas quando você senta realmente para tentar fazer uma fotomontagem, você não consegue. É claro que se você, por exemplo, você vai fazer uma fotomontagem que alguém criou ali, o cara foi e criou um vídeo, a pessoa foi e criou um vídeo para fazer uma determinada fotomontagem. Você vai e acompanha aquela fotomontagem que ela fez, inclusive usando as fotos iguais àquela postou, ou com umas fotos que ela mesma botou o link ali onde você busca cada uma, você vai e consegue ter o mesmo resultado que ela, que você está copiando o que ela fez. Tá, e daí? Dali você não consegue utilizar aquilo em outros sistemas, porque na maioria das vezes as configurações de cada ferramenta vai ser diferente. Por exemplo, você fez uma iluminação naquela imagem. Para aquela imagem, você precisou de uma determinada configuração de iluminação. Para você fazer em outra, você precisar de outra. Ou seja, você acaba perdendo muito tempo. Você, em vez de entender o que é a configuração de iluminação, entender o processo, o que é iluminação dentro de uma fotomontagem, e aí você aprender todo o passo a passo sobre iluminação, e depois você está apto a fazer qualquer tipo de iluminação em qualquer fotomontagem, não, você aprende pedaços, e aí você tem que tentar descobrir como é que aqueles pedaços vão te direcionar para onde você quer ir, ou seja, para se tornar especialista em fotomontagem. Ou para aprender, às vezes na mente você não tem, eu quero ser um especialista, você tem, eu quero aprender fotomontagem. Mas exatamente isso, você acaba ficando limitado pelo próprio aprendizado, como os tutoriais são criados, porque na maioria das vezes, quase que 100% das vezes, as pessoas que fazem tutoriais não são professores e não são pessoas que têm o entendimento desse processo que eu te falei, de A a Z. Ele não se liga que ele primeiro tem que ensinar o A, depois ele tem que ensinar o B, o C, até a chegar ao Z. Quando você chegar no Z, você concluiu. Eu não estou dizendo que o processo é de A a Z, pode ser 3 passos ou 4. No caso de fotomontagem, são muitos passos, realmente. Mas são passos que você precisa dar. Antes de você começar a realmente criar uma fotomontagem ou sentar e começar a editar uma imagem, você precisa entender algumas estruturas. E geralmente isso não é passado. É passado um tutorial, onde você senta e copia o processo que outra pessoa fez. Que é o que eu falei. É um pedaço de aprendizado. Aquele pedaço ali, na maioria das vezes, ele não vai te ajudar, porque você aprende a fazer aquilo que aquela pessoa fez para aquela arte determinada, usando aqueles parâmetros determinados. Ou seja, não serve para mais nenhum outro. É claro que uma coisa ou outra ali você vai perceber, você vai entender. Mas é um processo que é muito árduo e grande. Ou seja, você vai perder muito tempo para aprender um processo que você poderia. Vamos supor, você em vez de. Foi o meu caso. Eu demorei 10 anos, né? No outro vídeo eu falo isso. Eu demorei mais de 10 anos para poder criar um processo, que agora é o meu método. Demorei 10 anos para criar esse método, para chegar nisso. Por quê? Porque eu tive que estudar uma ferramenta, outra ferramenta, estudei toda a ferramenta e vi que aquela ferramenta ela tinha muita informação que eu não precisava, ou seja, eu uso GIMP. GIMP e Inkscape são as duas ferramentas que eu uso para fazer fotomontagem. Aí já tem um diferencial. Quase todo mundo faz fotomontagem dentro de uma ferramenta única, geralmente a ferramenta Bitmap, que é o GIMP. O GIMP é igual ao Photoshop. Então, quer dizer, todo mundo usa dentro dessa ferramenta, faz a fotomontagem dentro dessa ferramenta. Só que essa ferramenta, na hora de você fazer o recorte, ela não tem um acabamento muito bom. Seja o Photoshop ou o GIMP. O GIMP é exatamente igual ao Photoshop. O que você consegue fazer no Photoshop, você faz no GIMP. Então, não é por causa da ferramenta, mas é porque o corte é diferente. Um corte em uma ferramenta Bitmap, ela é diferente de um corte numa ferramenta vetorial, que é o caso do Inkscape. Então, para você ter uma ideia de mais ou menos do que significa isso, por exemplo, imagine que o Bitmap é como se você pegasse um jornal, imagine que você tem duas folhas de jornal com um jogador de futebol e eu vou cortar a bola que está em cima do gramado. Imagine que com a ferramenta Bitmap eu vou cortar com a mão, ou seja, eu cortando aquilo com a mão, vai ficar um monte de pedacinho de papel ali do jornal
jornal grudado na bola, não fica preciso o corte. Já com o corte vetorial, eu consigo cortar como se fosse uma tesoura. Eu corto exatamente aonde eu quero e aquele corte fica preciso. Então é essa a diferença. É claro que você consegue fazer um corte dentro de uma ferramenta bitmap e ficar mais ou menos disfarçado, mas é o que eu estou falando, é disfarce. Se você reparar, quase todo artista que faz um corte dentro de uma ferramenta bitmap, ele coloca muitas camadas em cima daquela camada recortada para poder disfarçar, ou seja, bota muito efeito, textura, para poder esconder aquele acabamento que não fica tão legal. Enquanto que na ferramenta vetorial você consegue ter aquele corte mais preciso. Esse diferencial para mim é bem interessante. Foi uma das coisas que eu desenvolvi aprendendo vários processos diferentes. Então isso já me ajudou bastante a desenvolver essa minha técnica. E é o que eu falei, foram muitos anos estudando várias ferramentas, estudando vários tipos de processo, estudando teatro, cinema, porque no final fotomontagem é um tipo de comunicação, é como se fosse um filme, como se fosse uma peça de teatro, é uma comunicação. Então eu acabei misturando todos esses processos e criei um processo meu. E nesse meio tempo, é claro que eu acabei aprendendo um pouco de arte também, sobre artes e tal, e eu vi que dentro da arte você tem um processo. Antes de você aprender a desenhar uma estrutura, você começa a descobrir onde são os músculos, por exemplo, de um personagem. Então você entende musculatura. Então você sabe se o braço está num determinado movimento, a musculatura está no movimento X, entendeu? Então você, antes de você perceber isso, você tem que entender essa estrutura. É a mesma coisa que acontece na fotomontagem. Não adianta você querer fazer uma fotomontagem, eu vi lá o cara recortando, mas se você não sabe aonde você tem que colocar o personagem para chamar mais atenção, aonde você tem que colocar o personagem para criar um ambiente de tristeza, qual o tipo de cor que se você colocar vai fazer aquela pessoa sentir uma determinada sensação. Então, os tutoriais, eles deixam a desejar nisso. Você aprende ali um processo, como eu falei, um pedaço de informação, mas não aprende o todo. E aí você acaba indo buscar em outro tutorial, aí acaba buscando em outro, e aí fica aquela bola de neve. Foi o que aconteceu comigo. Eu buscava, tudo que era tutorial eu estava vendo. E no começo era complicado, porque os tutoriais, como eu já falei no vídeo anterior, eram em inglês, né? Eu não sacava muito de inglês na época. Era filmado e as filmagens não era igual agora que você vê. Eu consigo filmar a minha tela com um programa dentro do próprio computador e a imagem fica perfeita. Na época não era assim. Na época ela botava uma câmera, a pessoa botava uma câmera de frente pro computador e filmava. E, ou seja, a imagem ficava horrível, ficava com brilho demais, você não conseguia ler os menuzinhos, era horrível, era muito ruim mesmo. Era um processo que era mais defasado. Hoje em dia já é mais fácil, mas mesmo assim, o tutorial manteve a mesma cara. A pessoa sabe uma coisa e vai explicar essa uma coisa só para você, mas só aquela ali. Então, dentro da fotomontagem, como eu falei, você tem várias outras coisas que abrangem fotomontagem.